Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Feliz Páscoa, né? Espero que todos estejam bem. Então, queridos, hoje nós iremos dar continuidade ao assunto da quinzena passada, que foi sobre pontuação, certo? E aqui, as pontuações, elas nos ajudam a mostrar nossos sentimentos através da escrita. Como eu já havia falado, né, com vocês, a importância. E também coloquei até 2 links aí para vocês assistirem sobre o uso da pontuação. Hoje nós iremos estudar alguns sinais de pontuação, certo? Apenas. Vamos estudando aos poucos para a gente memorizar bem. O primeiro é a interrogação. O ponto de interrogação é um sinal de pontuação que indica uma pergunta. É usado apenas em frases interrogativas diretas. Por exemplo, você gosta de carne mal passada? Quando será o teste e quais matérias teremos que estudar? Então, quando eu faço uma pergunta direta, eu uso o sinal de interrogação. Mas tem outra situação que nós fazemos uma pergunta também, porém não é de forma direta, é indireta. Não se usa ponto de interrogação nas frases interrogativas indiretas, mas sim o ponto final. Olha, a mesma frase, as mesmas frases. Gostaria de saber se você gosta de carne mal passada. Então, a frase indireta ela é mais longa. Os alunos perguntaram em que dia seria o teste e quais matérias teriam que estudar. Então, também aqui é uma forma, né, uma pergunta, porém de forma indireta. Então, quando eu faço uma pergunta de forma indireta, arrodeando, como dizem, né, eu uso o ponto final. Quando eu pergunto de forma clara, direta, eu uso a interrogação, certo? E a exclamação? O ponto de exclamação é um sinal de pontuação que confere à frase uma entonação exclamativa, estando relacionado com a vertente emocional da linguagem e com a transmissão de um sentimento. Em frases exclamativas, expressando sentimentos diversos como admiração, desejo, alegria, espanto, raiva, indignação, entre outros. Por exemplo, que belo dia de sol! Então, eu estou admirando o dia. Sinal de exclamação. Quem me dera ficar em primeiro lugar. Um desejo. Que desgraça! Raiva, indignação. Estou furiosa com você. Também raiva, certo? Então, a exclamação a gente usa quando a gente expressa assim com mais ênfase, vamos dizer, um sentimento. Qualquer um desses sentimentos ou outros. E as reticências? É um sinal de pontuação, nesses 3 pontinhos, que marcam a interrupção de uma ideia ou pensamento. Então, mesmo que as reticências, depois como vocês vão ver aqui, ela transmite também sentimentos, mas sempre é nesse sentido de interromper um pensamento ou uma ideia. Por exemplo, está na hora de ir embora, porque estou com fome, por exemplo. Outro exemplo, às vezes fico pensando que essa pandemia vai demorar mais de 2 anos para ir embora. Entendeu? Então, toda vez quando eu falo algo, interrompo e dou continuidade, eu uso esses 3 sinais, esses 3 pontinhos, que são as reticências. Ela transmite, né, na linguagem, sentimentos e sensações típicas da linguagem falada, como hesitação, dúvida, surpresa, ironia, suspense, tristeza. Por exemplo, eu não sei. Não sei o que podemos fazer agora. Dúvida. Não a quero ver, nem falar com ela. Não, nunca mais. Né? Tristeza, então aqui está transmitindo tristeza ou decepção, né? É isso. E a vírgula? A vírgula nós a usamos em várias situações. Dentre elas, o vocativo, que nós vamos aprender o que é, né, esse vocativo. Diariamente surgem dúvidas acerca desse sinal gráfico, cuja omissão ou uso incorreto pode alterar completamente o sentido do discurso. Eu também já expliquei, né,
sobre isso que uma vírgula muda completamente o sentido daquilo que eu quero expressar. Então, ó, nessa primeira frase, essa mãe nunca limpa a casa. Então, aqui, quando eu uso essas duas vírgulas, né, em mãe, eu estou falando para a mãe que a fulana, né, que a minha irmã, que a minha prima, sei lá, ela nunca limpa a casa. Estou apontando. Mas quando eu não uso a vírgula, eu estou afirmando que a mãe é ela agora que nunca limpa a casa. Então, para vocês perceberem que a vírgula ela tem um valor assim de mudar completamente o sentido da frase. Na outra, não. Quero saber o que se passa. Então, quando eu uso a vírgula depois do não aqui nessa frase, eu estou dizendo, não, eu quero saber realmente o que está acontecendo. Mas, quando eu não uso a vírgula, que eu vou direto, eu não quero saber o que se passa. Não adianta falar nada, não adianta explicar, não quero saber. Então, o uso da vírgula aqui afirma que ela para e ela quer saber o que está acontecendo. E quando eu não uso a vírgula, eu afirmo que eu não quero saber o que se passa. Em suma, a vírgula tem a função de separar elementos dentro de uma mesma frase ou oração. E o que é um vocativo? O vocativo é um termo que indica o chamamento, invocação, interpelação de uma pessoa, que seria o interlocutor, sendo real ou fictícia. Geralmente ele é isolado por vírgulas, quando a pausa for curta, ou com um ponto de exclamação, interrogação, reticências, quando for uma pausa mais longa, certo? Então, o vocativo nada mais é quando eu estou chamando alguém, quando eu estou invocando algo, quando eu estou interpelando no sentido de quando eu paro alguém para me dar uma satisfação sobre algo, certo? Então, é nesse sentido. O vocativo ele pode aparecer de diversas maneiras nas orações. Ele pode surgir no final, no meio ou no início da frase. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Primeiro, professora, queremos saber as notas. Então, esse professora é o vocativo. Eu estou me dirigindo à professora. Outro exemplo, não diga dessa forma, Manuela. Então, agora o vocativo está no final da frase. Estou falando com a Manuela. Agora, ó meu amor, isso não se faz. Ó meu amor, isso não se faz. Né? Acompanha interjeições. Aqui não veio interjeição, mas era para ser uma interjeição aqui. Então, aqui o vocativo, eu estou falando com quem aqui? Meu amor. Ó meu amor, isso não se faz. Né? Então, meu amor está no meio da frase. Veja, meu querido, que lindo lugar. Né? Então, aqui também está no meio da frase, meu querido. Nesse momento, Luiz Paulo deixa a luz acesa? Também está aqui no meio, Luiz Paulo. Amanhã será, Dona Elisa, dia da festa. Dona Elisa também está no meio. Então, toda vez quando eu me dirijo a alguém, seja vindo no início da frase, no meio ou no final, eu tenho um vocativo. Em resumo, é isso. E também nós usamos a vírgula em aposto. E o que é aposto? É o nome que se dá ao termo que exemplifica ou especifica melhor um termo já mencionado anteriormente na oração. Então, toda vez quando eu quero me referir a algo que eu já disse antes, eu tenho um aposto. Eu vou usar a vírgula para isso. Exemplos. Maria, irmã de Bernadette, vendeu todos os seus bordados. Então, quem é a irmã de Bernadette? Maria. O quem é Maria? Irmã de Bernadette. Então, eu estou explicando quem é Maria. Então, essa explicação de Maria, que foi um termo que eu falei anteriormente, se chama o aposto, entre vírgulas. Outro exemplo de aposto. Gosto de tudo que serve no restaurante. O que seria esse tudo que eu gosto? Os peixes, as carnes e as sobremesas. Então, tudo que vem depois do sinal dos dois pontos também é um aposto. Chico Buarque, um dos maiores compositores da música brasileira, aqui está em travessão, lançou outra obra literária. Então, quem é um dos maiores compositores da música brasileira? Chico Buarque. Então, tudo isso que está no meio, que estou me referindo a Chico Buarque, é um aposto. Há vários tipos de aposto, que nós iremos estudar agora. Mas o importante é você entender que o aposto ele se refere sempre a algo que eu mencionei anteriormente, certo?
Então, o aposto, segundo a intenção do discurso, o aposto pode ser classificado em explicativo, distributivo, enumerativo, comparativo, resumidor e especificativo. Quando é que ele é explicativo? Oferece uma explicação sobre o termo anterior. A geografia, estudo da terra, é uma disciplina fundamental no currículo escolar. Então, o estudo da terra é o quê? A geografia. Estou explicando o que é a geografia. Então, essa explicação vai vir entre vírgulas. Júlia, dos Recursos Humanos, pediu para você preencher essas fichas. Então, quem é Júlia? Aquela dos Recursos Humanos. Então, eu estou explicando que não é qualquer Júlia, é aquela dos Recursos Humanos. Então, toda vez que eu não quero explicar um termo anterior, entre vírgulas, eu tenho um aposto explicativo. Distributivo. Retoma as explicações sobre os termos, contudo, de maneira separada na oração. Por exemplo, Vitória e Luiz foram os vencedores. Aquela, quem é aquela? Vitória. Então, aquela vai estar sempre se referindo a uma mais longe, a uma pessoa na frase que veio primeiro, né? Vitória e Luiz foram os vencedores. Aquela, Vitória, ela foi vencedora na corrida e este, que é o Luiz, está mais próximo no atletismo. Então, ele distribui a quem eu estou me referindo. Adoro João e Maria. Um exemplo de calma, quem é um exemplo de calma? João. Então, primeiro eu me refiro ao primeiro que eu mencionei e o outro eu distribuo ao último que eu mencionei. A outra, quem é a outra? Maria, de agitação, certo? Então, esse é o distributivo. Enumerativo. Enumera as explicações sobre o termo sendo usado, separado por vírgulas. Então, esse aqui é o mais fácil. Tudo que vier depois dos 2 pontos é o aposto enumerativo. Na bolsa levava o que precisava. O quê? Roupas, biquínis e toalhas. Então, tudo que está sendo enumerado pode ser apenas 2 coisas, até uma frase, certo? É o enumerativo. O programa de hoje é 2 pontos: praia, pizza e cinema. Então, o enumerativo é tudo que vem depois dos 2 pontos, enumerando na ordem. Comparativo, como a palavra fala, já diz, né? Estou comparando algo. E o que seria esse algo? Compara o termo da oração. A garota, que parecia desacordada, foi levada para o hospital. Então, ela está comparando a garota aqui como ela estava, né? Parecia desacordada. Então, isso aqui também é um tipo de aposto. Do doce, manjar dos deuses, ou seja, ele comparou o doce de tão gostoso que parece um manjar dos deuses. Não tinha sobrado nada, certo? Então, isso aqui também é um aposto comparativo. E os últimos? Tem o resumidor, como o nome já diz, ele resume os termos anteriores de enunciado. Vamos ver. Saúde, educação e acesso à cultura. Tudo isso são prioridades para a melhoria de um país. Então, tudo isso está resumindo, né? Tudo isso são prioridades para a melhoria de um país. Está resumindo tudo o que ele falou anteriormente. Paz e sossego. Esses são os meus desejos para as férias. Então, tudo isso, esses que eu falei anteriormente, são os meus desejos para as férias. É o aposto resumidor. Especificativo. Ele especifica um termo da oração. Por exemplo, a aluna Joana continua a nos surpreender. É qualquer aluna que continua a nos surpreender? Não. Estou especificando que é a aluna Joana que nos surpreende. Então, por isso que ele é especificativo. Outro exemplo. A Avenida Paulista é lindíssima. Aqui eu estou afirmando que qualquer avenida é lindíssima. Por exemplo, a Avenida Fernandes Lima, a Avenida Álvaro Otacílio. Não. Eu estou especificando que a Paulista é lindíssima. Então, quando eu especifico, dentre tantos, especifico um, eu tenho um aposto especificativo, certo? Espero que tenha ficado claro e qualquer dúvida é só estar comigo no grupo.